bem-vindos ao podcast Vozes contra o Silêncio. Toda semana vamos trazer para você discussões sobre o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e o seu acesso aos diversos setores da sociedade, como a segurança, saúde, educação, esporte e cultura, por meio da veiculação da fala de pessoas voluntárias com experiência em trabalhos desses setores da sociedade. Nosso objetivo é fazer ecoar a voz de mulheres e homens empenhados e empenhadas em dar voz àquelas e àqueles a quem a vulnerabilidade de direitos foi tolhida. Uma parceria entre Incorporação Grosso Digital, Estúdio Mindset e Rosimar Francelino. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui duas maravilhosas. Duas mulheres que são muito importantes na minha vida, na vida da Rede Lilás. Hoje eu estou aqui no tema Lilás. Tânia Garcia, promotora de justiça, feminista, amiga maravilhosa. Benedita Nascimento, também feminista, ativista, amiga maravilhosa também. Muito obrigada pela participação, pela vida de vocês ao nosso podcast Vozes contra o Silêncio. Nós vamos fazer aqui inicialmente uma rodada de apresentações. Eu quero saber quem é Tânia, de onde ela veio, o que ela faz, onde ela vai. Benedita, vamos lá. Começar pela Tânia. Obrigada, Rose, pelo convite. Eu sempre digo que, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Enquanto mulher e enquanto promotora de justiça, né, profissionalmente, poder contribuir com essas reflexões que chegam, né, a tantas mulheres rondonienses, né? Eu acho que a nossa grande missão é informar até que todas saibam e estejam livres de qualquer forma de violência. Bom, eu sou rondoniense, de Espigão do Oeste, advinda da escola pública, a primeira mulher do estado de Rondônia a ingressar nos quadros do Ministério Público. Que maravilha! Obrigada, tenho muito orgulho dessa conquista, porque eu tenho certeza que isso é muito representativo, né? Uhum. E diz para muitas meninas, para muitas jovens, para muitas mulheres que, independente dos nossos desafios, né, de origem, de formação, enfim, a gente consegue. Eu sempre quis ser promotora de justiça. Que legal. Conheci o Ministério Público na faculdade, me apaixonei quando descobri quais são as atribuições de uma promotora de justiça. Passei muito jovem, né? Logo depois que eu... Não, ainda sou muito jovem. Não, muito que pelo contrário. Fui obrigada pelo meu pai, porque eu não tinha passado em administração, que era mais próximo. Na Uni, você não vai ficar sem fazer faculdade, não. Vai fazer Direitos de Paraná. E assim eu fui para a UBRA. E depois, lá pelo terceiro ano, eu fui me apaixonando pelo direito, né, enquanto instrumento, enquanto ferramenta indispensável, né, de promoção da justiça, de construção de uma sociedade que seja mais livre, justa e solidária, né, para todos e todas. E isso é o que me move desde então. Eu ingressei nos quadros do Ministério Público agora, dia 23 de abril, há 20 anos. Que legal, parabéns. Obrigada. Sempre gostei muito de atuar na defesa, né, do enfrentamento às violências familiares, de um modo geral, crianças e mulheres. E hoje, especificamente, estou só aí com o enfrentamento à violência contra a mulher. Para mim, já é muita coisa, né? Porque pelo interior a gente é mais generalista um pouco, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco. Eu sempre gostei muito, eu acredito muito, né? E essa é uma bandeira muito forte no Ministério Público, né? Que só a gente provocando mudanças estruturantes, né? Na constituição familiar, na educação, na forma como as pessoas aprendem a se relacionar socialmente, que a gente vai, de fato, prevenir toda e qualquer forma de violência, toda e qualquer estrutura relacional que seja opressora, quem quer que seja, né? Então, isso é o que me move todos os dias. Obrigada. E Benedita? Então, eu sou... Deixa eu ver aqui como é que eu me apresento.
Então, eu sou uma mulher amazônida, né? Eu sou daqui de Porto Velho, nasci aqui, na maternidade da Vargas, sou beradeira, sou ribeirinha, né? Cabocla, como dizem nossos pais. Meus pais são paraenses, então eu tenho uma relação muito forte, né, com a comunidade paraense. Gosto muito. Inclusive, a gente tem uma aproximação muito forte. Eu comecei a... Primeiro, eu engravidei na adolescência, já muito cedo, então, meu filho de cá, eu engravidei dele na adolescência. E logo em seguida, eu estava terminando o segundo grau, acho que do segundo ano, segundo grau, aí apressei para perder, né, essa coisa da escolaridade, e logo em seguida eu fui trabalhar para sustentar, né? Veio de uma família humilde, então, assim, não tinha herança, tinha que sustentar. Na verdade, eu também não sabia como é que era fazer menino naquela época. Então, assim, né, jovem, bonita, apaixonada pelo bar, vamos fazer menino. E lá vai, né? Fizemos. Aí, então, eu fui trabalhar e depois eu fui trabalhei em algumas lojas da cidade. Depois eu fui para Emater, porque estava começando aquele trabalho do Polo Noroeste. E aí eu fui, que era um projeto, né, projeto para ressignificar na época do Banco Mundial a questão do processo migratório, o avanço do desenvolvimento, tal, trazer o tal do progresso para cá. E aí tinha muito investimento na década de 80 e eu fui trabalhar na Emater. Cheguei lá na Emater, encontrei alguns companheiros, como o Zequinha Araújo, que foi vereador, foi deputado, e ele estava numa associação dos servidores. E eu fui trabalhar lá e já quis entrar na associação, e entrei na associação. Então, eu já vinha com uma perspectiva de luta, né? Sim. Já sindical ali. Aí, em seguida, eu conheço uma amiga, que é a Julisté, que mora hoje em Goiânia. Ela era muito amiga do Pardo, né? E, de repente, assim, a gente começa a conversar. Então, ela disse, você não quer trabalhar no CEAP, que era uma ONG, que trabalhava com educação popular com as populações urbanas, nas comunidades. E aí eu fui para lá. E lá eu me apaixonei por esse trabalho, né? Me apaixonei, mas eu era secretária, né? Mas dali eu já tinha ali, que já estava, assim, me coçava para estar na luta, né? Para ir para as comunidades, para, né, trabalhar essa questão, né, dos direitos, da justiça social. E aí eu comecei trabalhando com populações urbanas. Então, foi nesse processo que eu me descobri como mulher, né? Não mais a menina, não mais até então, a concepção desse universo feminino era muito mais focado nessa coisa mesmo da família, propriedade e tradição. Então, preparada para casar. Eu vi tudo isso acontecer com as minhas irmãs, né? Os namorados iam lá, pediam para namorar, e a mamãe dizia que ou sabia fazer feijão ou queimava o arroz. Então, essa trajetória, assim, ela é bem... Muito sábia. Muito peculiar, né? E, então, a partir daí, da minha participação, né, da minha ida para o CEAP, foi que eu me descobri como mulher e como cidadã. Como cidadã, né? Como cidadã. E aí, não tinha nada que me impedisse, né? A não ser meus pais. Minha mãe, ela era surda, semi-analfabeta, mas alfabetizou nós tudinho, o bairro todo. Minha mãe, ela era enfermeira do bairro, da comunidade. Então, ela tinha as ervas, então ela traz essa coisa, né, da ancestral, tudo, bezedeira, rezadeira, tudo. E o meu pai era aquele caboclo, beradeiro mesmo, negro, né, que veio para trabalhar na vila, né, também da estrada, e depois nas colônias, né, que tinham aqui, colônias agrícolas e tal. Então, meu pai, ele que olhava para mim e dizia assim, tu está se envolvendo com política, tu vai levar uma pisa que tu vai te esquecer que tu existiu. Ele dizia para mim, não, papai, não.
tu tá se envolvendo, isso não, olha, menina, ele me ameaçava. Tá bom. Papai gostava de assistir jornal, né, mano? O jornal era sagrado, nacional, Cid Moreira, não sei o quê, e o jornal local, rádio, eu via, né? Aí quando eu chego em casa num belo final de semana, aí ele, vem cá, aí eu vou lá com ele, sente aí, eu sentei aí. Eu vi você na televisão, muito bonito, né? Você foi aquele monte de vagabundo, que eram as pessoas que estavam lutando pela terra, né, na área urbana. Enfim, então essa, na verdade, é a minha história. Depois e aí desde então, já mulher, já tinha Edgar, já numa relação, como diz o Bado, numa relação instável com o Bado. E aí a gente foi, e hoje estou aqui. Claro que essa mulher, essa Benela é muito de tudo isso, né, dessas lutas. A minha história é essa. Fiz faculdade, me formei, fiz história, depois fiz pós e mestrado, essas coisas todas, e continuei. Um programa de rádio, não teve, né? Não, a gente tinha um programa de rádio, a gente vai fazendo as coisas, né? O movimento social, aí no SEAP, quando chegou a história das mulheres, de eu trabalhar especificamente com as mulheres, era porque eu ia para a comunidade, e na comunidade você presencia a violência. Na época, né? E a gente estava já discutindo a questão da ECO 92 e tal, né? Então, na ECO 92, você já discutia mulher e ambiente, mulher e cuidado, mulher e justiça social, ambiental, essas coisas. E lá na comunidade eu presenciei uma mulher vítima, né, sofrendo violência, e aí foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com essa perspectiva aí de justiça de gênero. E aí, para a gente, no movimento social, mesmo quando você está numa ONG e tal, mesmo assim, você faz tudo. Você faz reunião, pensa, planeja, escreve, faz programa de rádio, faz o panfleto. Então, a nossa vida foi ter que aprender a fazer tudo. E no movimento, por exemplo, a gente tinha uma amiga que é a Edneide, que ela dizia o seguinte, não, todo mundo tem que aprender a falar em microfone. No microfone, porque quando chegava uma coisa assim que era para a gente falar, usar o microfone, todo mundo corria, e como ela era jornalista, né, já feminista e tal, ela já tinha o domínio e ela falava, mas ela não se negou, não se furtou a trazer as outras mulheres. E aí ela dizia assim, nós vamos começar nem que ser dentro do velório. E nós começamos a aprender a falar no velório, não sei de quem, que ela botou todo mundo para falar no velório. E foi assim que a gente começou a falar no microfone e a seguir a carreira. Bom, muito legal. Vocês duas são bem atuantes na Rede Lilás. Rede Lilás, que é essa união de pessoas, órgãos e instituições que tem esse objetivo comum de enfrentamento à violência contra a mulher. E aqui em Porto Velho, a Rede Lilás nasceu em 2010, um pacto entre essas instituições e pessoas com a prefeitura. Tânia, como é que foi essa sua vinda para a Rede Lilás? Porque você atuou bastante na Rede. Eu cheguei na Rede Lilás quando me titularizei na promotoria, né, de crimes de violência doméstica. Isso foi aproximadamente 9 anos, né, logo depois que a minha primeira filha nasceu. A maternidade trouxe para a minha vida essa luta de gênero, né? E eu sou muito agradecida por isso, porque eu me sinto muito vocacionada. Para mim, realmente é um propósito, uma missão. E depois da maternidade, isso ganha uma força muito maior, né? Porque qual é a mãe que não quer, de alguma forma, contribuir para, né, criar um mundo que seja mais equânime para suas filhas? E eu fui ricamente abençoada com 2 meninas, assim, que já estão desde muito cedo entendendo qual é o movimento de ocupação e de relações, né, sociais, assim, equilibradas. Então, quando eu chego na Promotoria de Justiça como titular, foi ali por volta do ano de 2014, a rede estava um pouquinho desarticulada naquela época, né, porque haviam poucos anos que a gente tinha recebido os serviços especializados. Acho que a Benedita participou desse processo diretamente, né? Maternidade, o CREAS Mulher,
né? A própria lei ainda tinha uma nuance de recentidade, a estruturação dos serviços. Então, nessa época, o Ministério Público estava começando a se aproximar da Rede Lilás, né? E estava um pouco desarticulada. A gente recebia algumas mulheres pedindo esse apoio, esse suporte, tanto com relação ao Conselho Estadual quanto com relação à rede. E aí eu trouxe isso para o Ministério Público, junto com, na época, o Dr. Guilherme Ornelas, que era defensor público, ali fundador, né, do Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, muito atuante à época. Então, juntos, a gente trouxe, né, essa missão de estruturação da rede, formalizamos a adesão de todas as instituições, o Ministério Público criou a marca visual que hoje é muito conhecida da Rede Lilás, estabelecemos as agendas de reuniões, enfim. E aí eu acho que pela repetição e com o apoio de instituições de peso, como o Fórum Popular de Mulheres e a própria Benedita, né, pessoalmente, a Itaci, a doutora Ida Pereira, né, depois você, as delegadas, sempre todas, né, foram muito atuantes e participantes desse processo, e todas as técnicas, e a Vânia, que era coordenadora também do CREAS Mulher na época, né? Então a gente sempre foi agregando, depois veio você, né? Na época que eu me afastei novamente para a maternidade, e aí você assumiu e tem, né, fez esse trabalho brilhante de continuar profissionalizando o trabalho da rede, né? Hoje a Rede Lilás, ela é conhecida, ela tem um espaço próprio, ela pauta as instituições que integram, que eu acho que, acima de tudo, a rede é isso, né? Uma metodologia de trabalho, sim, né? E todas as instituições que integram aprenderam que não tem como a gente promover a integração e a integralidade previstas na lei, enquanto princípios norteadores de qualquer intervenção, se a gente não atuar de forma integrada. Então, a rede traz esse grande benefício da construção diária, né? Essa integração. Benedita, como que é essa sua participação? A gente fala para a conversa aqui, pode perguntar. Não sou só eu faço pergunta. É porque eu gosto de ouvir a Tânia falar também. Que privilégio, né? Para mim que cheguei bem depois. Eu estava olhando aqui a Paulo Freire, o livro Pedagogia da Autonomia, né? E é isso mesmo, acho que a rede ela foi criada com essa perspectiva mesmo metodológica, né, de ser um espaço onde se preserve o diálogo, né, o diálogo para o enfrentamento, né, para conseguir fazer o tratamento dessas mazelas, desses fenômenos que afetam as mulheres e as meninas no seu cotidiano. Então, acho que a rede ela vem muito disso. Acho que a dimensão da rede, nesse nível de intervenção, né, que reúne sociedade civil, instituições de pesquisa, organismos públicos do governo, do executivo, né, estadual, municipal. Então, ela é uma rede bem diferente. Acho que Rondônia tem um negócio muito interessante, que é assim, quando o caos chega, né? E a gente vive em ciclos de caos aqui em Rondônia. Sistema caótico. Aí a gente constrói essa nossa forma singular de construir caminhos para conseguir trazer resolutividade, né, para os problemas. Então, acho que a rede, como a Tânia falou, é um exemplo disso, né? Acabou que veio com essa perspectiva. Mas é interessante também porque eu acho que o bom da rede é que ela nasce com esse capital, de certa forma, intelectual e político, das mulheres feministas que vinham, né, que trouxeram que construíram a rede, né? Que a gente
passou por um processo de constituição do Conselho Municipal, da coordenadoria. Inclusive, você estava lá desde o início, né? Você, a sua irmã, Tudo, a Vera, a Rita. Porque a gente construiu a coordenadoria, aí construímos o Conselho Municipal, que era uma discussão, uma luta, a lei já existia do Conselho Municipal. E aí, depois, a gente assume o governo, e aí a gente já está dentro dos organismos, né, dos poderes, para implementar políticas públicas. Então, a gente, de certa forma, quando a gente assume o governo, o Brasil também passava por um processo de fato, plantar, né, um terreno, adubar e deixar um terreno de políticas públicas mais sólido, né? Então, a gente saía desse universo de distanciamento entre orçamento, poder de execução de alguma política, ou que na época a gente não chamava de política pública, mas de um serviço, né? Vamos dizer assim, de um projeto. Então, Acho que é a estruturação dos serviços especializados. A gente acaba entrando num processo de... A gente assume justamente no momento em que o Brasil está construindo esse terreno de fato, implementação de políticas públicas sólidas, não políticas de governo, mas políticas de Estado, para que possa responder às demandas de Estado, trazendo a pauta de que, né, violência contra a mulher, deficiência física ou deficiência, qualquer tipo de deficiência, essas pautas que eram ditas minoritárias e que, de certa forma, não furava, né, a bolha dos programas de políticas de desenvolvimento em qualquer território, essas pautas estavam, né, minando, então não tinha como, você tinha que construir alguma coisa mais sólida, e o que era mais sólido seria, então, políticas públicas de Estado. Mas, para isso, esse exercício de construir políticas públicas de Estado que de fato fossem permanentes, eficazes, ela precisaria também de um outro exercício, que era atender o que se tem como implementação legal das políticas públicas, atender o que se tem de demandas sociais, né? Então, assim, e atender compreender algumas cisões, né? Vamos dizer assim, algumas coisas que ainda tinham ruídos entre governo e sociedade. Então, a rede, ela vem nesse momento, que é um momento em que se requer muito diálogo, o exercício do muito diálogo, né? Sem cada um perder a sua... Numa época que fazia pouco mais de 3 anos da aprovação da lei, né? Acho que é importante destacar a cultura que a gente vivenciava, né, no contexto de aprovação da Lei Maria da Penha. Até aquela época, quando o Brasil teve a primeira previsão normativa de criação de serviços especializados nos juizados, promotorias, os núcleos, né, os serviços socioassistenciais, né, e é interessante destacar que, mesmo a gente tendo lá o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, muitos serviços de atendimento à criança e adolescente, em 2010, ainda não estavam criados e implementados. A Lei Maria da Penha era de 2006, e em 2010 a gente já tinha assim, um boom de implementação de serviços, em razão do aporte de investimentos que houve na época do governo federal, pela imposição internacional, enfim. Então, assim, aquele contexto era, até aquele momento, toda e qualquer violência contra a criança, contra a mulher, era objeto de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099. Juizados, né? Juizados especiais. Ia parar tudo lá, pagava lá uma cesta básica e estava tudo certo, né? Nem prestação de serviço, porque não se entendia a violência praticada no ambiente doméstico e familiar contra a criança e contra a mulher como uma conduta grave que merecia, né? Porque na aplicação da Lei 9.099, os institutos despenalizadores, eles também eram aplicados não só considerando objetivamente os critérios, né, legais de cabimento, mas tem a questão também da suficiência, né?
O menor potencial. Assim, não, é só ele pagar uma cesta básica para repreender essa conduta não é suficiente, né? Sim. A reparação tem que ser maior, ele vai prestar serviço à comunidade e tal. Isso era objeto de transação, né? De acordo entre o Estado, e ali representado pelo Ministério Público, e o cidadão. Então, na época, a leitura que se tinha de um modo geral é que essa conduta violadora, ofensiva, era uma conduta de menor potencial ofensivo. Um crime de A lei vem nesse latrocínio era contexto, mais. né? E às vezes a gente ainda se depara com Furto, isso, mas o crime furto, de né? furto era muito mais um crime a ser considerado, né, do que um crime de violência E doméstica. se a gente né? puxar nos anais, né? Quantas situações de tentativa de feminicídio Sim. não foram processadas como uma lesão corporal leve nos juizados especiais criminais? Né? De fato, o Brasil viveu um momento assim que eu acho pedia urgência, né? Eu acho que essa urgência, ela, assim, considerando essa demanda, assim, que foi... Isso tem muito mais potencial de investimento dos movimentos sociais, né, das lutas das mulheres, né, no mundo, e aqui no Brasil muito, né, eu digo para vocês, porque eu convivo com isso, né, desde a década de 80. Então, assim, a gente para bem da verdade, a gente forçou mesmo os governos a criarem isso, né? Eu lembro que né, de políticas. Sim, de proteção social às mulheres, e eu lembro uma vez eu falei, não sei para quem, do Ministério Público, não lembro quem era, foi um pouco arrogante, mas era necessário nesse momento, porque eu disse, não, eu lembro, o Ministério Público existe por conta de nós, dos cidadãos, nós que fortalecemos vocês para vocês virem trazer essas demandas, né, colocar na pauta. Então, assim, porque eu estou falando isso assim, foi arrogante. Mas isso não é arrogância, isso é verdade. Não, é porque o Ministério Público, de fato, na Constituinte de 88, surge, né? Enquanto uma instituição que tem autonomia, que vem para defender esses interesses sociais. A gente tirou o Ministério Público do estado de legalidade, né, para enxergar uma sociedade que ansiava por direitos. Então, é esse processo que, quando eu digo assim, mas eu digo que foi porque a pessoa usou de uma coisa muito pesada e eu tive que... Não, peraí. Tanto que foi prevista a inviolabilidade de domicílio, a inamovibilidade, a inamovibilidade dos membros, né, e várias outras garantias, né, autonomia, independência funcional. Para quê? Para garantir que aquela instituição que estava sendo criada naquele modelo de defesa do regime democrático, da ordem, né, social, enfim, de todos os interesses, tivesse ferramentas, tivesse estrutura para, de fato, lutar, se necessário fosse, contra o próprio Estado, né, para garantir os interesses. E a sociedade vê o Ministério Público, via e vê o Ministério Público com essa perspectiva, né, de garantia de direitos. Então, estamos ainda vivendo esse processo, né, de implementação de todas essas instituições. E de organismos de políticas públicas para mulheres, eu vejo ainda que ainda estamos em processo de iniciar a implementação. Tivemos Secretaria Nacional da Mulher, agora temos o Ministério das Mulheres, algumas secretarias estaduais. Logramos êxito, com muita luta aqui em Rondônia, de implementar, criar a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres no município de Porto Velho. Estamos buscando fortalecer as redes municipais, mas eu confesso a vocês que, assim, nesse trabalho de coordenação da rede, uma das maiores dificuldades é fazer justamente o trabalho em rede com a alta gestão. Quanto mais alta a gestão, mais eu achei difícil. Não de o acesso às pessoas em si, mas o institucional. Né? Nós estamos agora instalando o Observatório do Feminicídio em Rondônia, que nasce aqui a gente mesmo. E para fechar um termo de cooperação, um parto. Um parto. Mas você sabe, Rose, que... Mas a gente consegue. Não, claro. Mas você sabe que quando a gente recebe agentes externos aqui, né, para treinamentos, capacitações, a gente sempre
houve, né, o elogio, a observação, a constatação positiva Sim. de que as instituições elas dialogam de alguma forma e trabalham juntas, coisas que muitas vezes não são observadas em outros estados. Assim, Rondônia, lamentavelmente, ainda ocupa, né, destaque negativo em várias estatísticas de violência de gênero. Agora, recentemente, a gente teve o relatório da Secretaria de Segurança, né, Nacional, que aponta a Rondônia como recordista em violência sexual contra criança e adolescente, né? Quando saiu o anuário do fórum, a gente teve feminicídio, né? Sim. Agora, a pesquisa do Data Senado Saiu um estudo. mostrou que violências contra as mulheres de um modo geral, quando relatada a vivência, Rondônia estava, né, no topo, junto com Amazonas e Rio de Janeiro, e com uma percepção da violência um pouco abaixo da média nacional, né? Então, isso mostra o quê? Que a gente ainda tem muito o que fazer no âmbito de mudança estruturante, né? É na educação, é na informação, é na formação dos cidadãos, dos profissionais que têm que lidar com essas violências, enfim. Mas, mesmo com esses desafios, eu acredito que, havendo um investimento sério de todas as instituições envolvidas, daqui a alguns anos a gente vai poder sentar e, de fato, analisar como era e como ficou, né? Sim. Se houver um investimento sério em política pública, de fato. Sensível a gente. Mas a gente, com os desafios, porque não é um cenário de perfeição, né? A gente ainda consegue, eu acho que, desenvolver muito junto, assim, né? A sociedade civil tem algum espaço, né, para construir junto, para ser ouvida, para ter, de alguma forma, as ações de algumas instituições públicas, né, legitimadas pela atenção a esses clamores sociais, sabe? A gente ainda tem que melhorar, óbvio. Mas acho que é importante dizer também que a gente tem algo conquistado aqui, que é fruto do trabalho de muitos anos da Benedita, seu, meu, doutor Álvaro, né? Assim, de vários agentes que têm um protagonismo já de algum tempo e que conseguem e construindo essas relações, né? Interinstitucionais e interpessoais que vira e mexe dá algum fruto. Eu penso que, eu acho que assim, né, a rede, ela tem um diferencial, ela tem um divisor de águas, né? Eu penso que, primeiro, assim, é interessante a gente perceber que o exercício da intersetorialidade, ele é muito cruel, né? Porque cada instituição trabalha com uma margem de ego institucional. Então, que é uma cultura, né? Por isso que a mudança ela tem que ser estruturante, né? Mas, e aí cabe a cada gestor, né, pensar essa perspectiva, né? Aonde é que eu posso somar contigo, né? Com a tua instituição. Então, isso é um exercício, né? Que tem que ser feito, e essa mudança de mentalidade, ela leva tempo, né? Eu acho que a gente tem avanços, sim, e acho que a rede, ela tem um divisor de água quando a gente consegue trazer o Ministério Público para dentro da rede. Acho que isso foi muito, muito salutar, muito forte. Quando o Ministério Público compra junto com a gente, de que se a gente não trabalhar conjuntamente, de forma integrada, né, capaz de fato, enfrentar e furar a bolha, né, nessa perspectiva de adotar medidas de proteção para crianças e adolescentes, para as mulheres, para a família. E aí, quando o Ministério vem, e aí o Ministério Público vem, aí a gente tem aí a adesão da Justiça, né, da Justiça, do Tribunal de Justiça, né, das varas, aí a gente tem mais ainda, a gente já sempre trabalhou com as delegadas, mas a gente, com a rede, você percebe que você constrói um território promissor, né, de construção, de diplomacia, né, de permanente diálogo, mesmo que não seja, né, não seja tão, às vezes, efetivo. Às vezes não é efetivo e às vezes ele
o diálogo ele tem ruído mesmo, porque tem que ter, né? Ninguém é igual, ninguém pensa igual. Mas, assim, acho que é importante caracterizar essa relação. Porque nós, da sociedade civil, a gente não tem o poder de execução. Nós temos o poder de controle social, de vigilância social. Esse é o nosso poder. Nós temos esse poder de dizer, a gente tem esse poder de dizer assim, olha, isso aqui está errado, cara. Não está dando certo, porque eu estou aqui na ponta. Eu sei que não está dando certo, porque eu estou aqui na ponta. Então, aí, nesse sentido, eu acho que a gente teve avanço. Agora, infelizmente, devo dizer para vocês que a gente tem apesar do avanço do processo de redemocratização, de construção de espaços de diálogo e de espaços democráticos para a participação da sociedade civil nessas redes, né? Porque o conselho é uma rede também. Eu vou dizer para vocês, os conselhos, eles estão por demais enfraquecidos, né? Por uma série de questões. Primeiro, porque não tem autonomia de gestão. E se não tem autonomia de gestão, não vai ter autonomia política de tomada de decisão. E aí não tem também conhecimento, né? Não tem fortalecimento na produção do conhecimento técnico. Né? E tudo isso, o controle social, a gestão, né? A forma de intervenção, ela se dá com um diferencial, né? A capacidade técnica e política, né? De produção. Então, os conselhos, infelizmente, hoje eles estão por demais enfraquecidos, né? Então, isso é um problema que a sociedade civil tem que resolver, porque a sociedade civil precisa, foi indutora dessas ferramentas de controle social, entende? Precisa tomar consciência de que ela faz esse controle, né? E falando em controle, como é que foi essa ideia sua e do Guilherme de como a ideia não, né? Como que foi a necessidade, assim, no decorrer da rede, de trazer o controle externo da administração pública, que é o Tribunal de Contas, para a rede? Na época, na verdade, nós fomos provocados, de fato, bem lembrado, pela sociedade civil para, né, levar esse apoio. E a gente estava na fase de estruturação dos serviços, né, e o próprio Guilherme chamava muito, era um defensor, né, ferrenho da necessidade da gente atacar o orçamento. Priorizar as a gente precisa, porque sem orçamento não conseguimos avançar, né? Então, foi quando a gente foi atrás de oficializar o convite ao Tribunal de Contas, né? Eu acredito que na época o presidente era o conselheiro Edilson, se eu não estou enganada, e ele abraçou a ideia assim, com muito entusiasmo, e acredito também que desde o início a representante do Tribunal de Contas era a Rosimar, né, que trouxe para a Rede Lilás esse olhar, né, orçamentário, né, trouxe esse olhar do controle, e eu acho que eu não analisei nada ainda, você pode falar melhor que eu, mas, assim, eu acho que teve alguns avanços, né? Eu acredito que sim. Na organização, na elaboração, na execução do orçamento que é destinado às políticas de gênero. E o que, para mim, é o maior ganho, sabe? Ano passado, eu mesma fui convidada para proferir palestras em cursos de formação com essa perspectiva de gênero, em várias instituições que até então a gente não imaginava que entrariam nessa abordagem, né? Emater, Seduc, Cesal, em vários departamentos, né? As polícias, né? Compraram, se engajaram nisso. Então, eu acho que isso é muito fruto de tudo que foi construído, dessa interseccionalidade que foi fomentada, né, na Rede Lilás. Acredito que hoje cada secretaria, cada mecanismo, cada instituição, né, cada serviço se percebe como integrante dessa rede que precisa promover uma intervenção onde quer que ela aconteça. Como que a gente poderia, por exemplo, perceber e enfrentar
a violência que é praticada contra a mulher do campo sem a participação dos extensionistas rurais. Sim. Hoje eles estão de fato comprometidos, isso é uma luta deles também, né? E a gente percebe cada vez mais a adesão de instituições, né? Que até algum tempo atrás às vezes não tinham tanto essa percepção de que elas integram essa rede, esse movimento de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, né? E então eu vejo que é o ganho, né, de levar, inclusive, essa abordagem orçamentária, né, garantindo que todos os serviços, as secretarias, né, de fato, contemplem dentro dos seus planos de ações, né, não só o orçamento necessário para promover essa capacitação, esse treinamento constante, mas também para garantir que ações efetivas sejam adotadas, sejam realizadas ali ao longo do ano para essa pauta. Né? Esse é o conceito do orçamento sensível ao gênero, né? Sim. Que é o meu sonho que cada unidade orçamentária, cada órgão, cada instituição tenha uma dotação específica para enfrentamento da violência contra a mulher. Porque todos nós somos responsáveis. O Tribunal de Justiça tem uma dotação específica, enfrentamento à violência contra a mulher, capacitações, juizado, contratações, e aí o Tribunal de Contas também tem que ter auditorias nesse sentido e reservar especificamente. Houve um ganho, sim, da época de 2016 para cá, foi a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, mas nós ainda engatinhamos na execução desse orçamento. Mas houve ganho, sim, e o meu sonho é esse, de que nós tenhamos esse orçamento sensível a gênero em todas as unidades. Agora, partindo assim para questões de acesso mesmo. Eu quero falar do Tribunal de Contas. Eu acho que, não é nem do Tribunal de Contas, eu acho que você, né? Sobre você. Eu acho que quero devolver a pergunta para você, né? Como é que, assim, os ganhos foram enormes, né? Salutar a presença dessas instituições, né? Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, né? Justiça e tal. E fora o fato de que a gente tem um acesso a esse diálogo permanentemente. Isso aí é indiscutível mesmo. E é uma conquista, e é uma né? conquista, Porque uma conquista, exato. Então, lá em 2010, o poder público e a não sociedade civil mal dialogavam. Agora, assim, como é que você... Aí eu quero fazer uma pergunta para você, no sentido de que, assim, o que te inspirou, né, nessa chegada, e, sobretudo, já rompendo alguns preconceitos, porque, claro que o olhar, né, Tribunal de Contas, essa mulher vai só ficar falando de números aqui para nós, e, de repente, a gente encontra uma técnica, mais uma técnica com capacidade política de gestão e com capacidade política também de intervenção. E aí eu quero que você, se você puder falar um pouco assim, o que te sensibilizou, né? O que te levou? Fora essa coisa do orçamento, que é super prioritário e urgente, né? Mas o que te fez te envolver nessa cena, né, da Rede Lilás? Que eu tenho certeza que não foi só os números. Só os números. Eu penso a ancestralidade, né, Bené? Assim, a nossa vida, nós passamos por violências, né? Gravidez na adolescência, o fato de ver não só os números, cada número é uma corte ali, né, na alma, na carne de alguém, ou até na perda de uma filha para uma família. E isso tudo me abalou. E também o fato de sabermos fazer. De qualquer forma, ali no Tribunal de Contas, nós nos especializamos em esquemas, em controles, em saber fazer, organizar, né, articular e fazer pontes, não sei. A rede foi um terreno fértil. Foi um terreno fértil para mim, ao menos foi. E não foi fácil, foi difícil. Quantas vezes eu cheguei em grupos de estudos com os outros auditores e eles virem de mim porque eu estava querendo trazer para a auditoria
no enfrentamento à violência contra a mulher. Era bem desacreditada no início, bem desacreditada, não, porque isso não entra no orçamento, porque isso... Mas alguns colegas me ajudaram, né? Inclusive o nosso secretário-geral, Marcos César, e o outro colega, Rodolfo Fernandes, eles fizeram a primeira análise orçamentária, a primeira análise do orçamento mulher. E a partir dali eu já procurei estudar de que forma que Porto Velho lidava com esse orçamento, de que forma que o Estado lidava com esse orçamento, e passamos a bater na tecla, né? Nós não vamos ter um orçamento mulher, nós não vamos priorizar a agenda, e aí foram conversas mesmo. Mas o que me move é justamente essa revolta mesmo, de sofrer a violência, de ver mulheres sofrerem a violência e a gente, às vezes, ficar de mãos atadas e algumas pessoas fazerem de conta que não estão vendo. Eu acredito que você também chegou um pouquinho antes da época daquela professora que foi uma perda assim, muito sofrida, né, para toda a professora Joselita. Acompanhei. Né, foi e o caso de Nayara Caymmi, né, também me abalou muito. Pesado, muito pesado. E aí depois vem a mãe. Nossa, a luta de gênero tem esses desafios, né? Às vezes a gente leva umas pancadas assim, uns baques as dores nos abraçam. Sim, é a verdade. E a gente aprende que são os momentos que precisa pôr o pé no freio, né? Tomar aquele café, receber aquele abraço, respirar fundo, seguir. E vai passar. Assim, dentro desses organismos que nós estamos implementando, o que é a Sala Lilás na MIPEI? A Sala Lilás no Ministério Público hoje, a gente está inclusive aprovando também o protocolo Lilás, né, que traz todo o fluxo, inclusive de atendimento. Todos os atendimentos das mulheres, né, que enfrentam situação de violência doméstica familiar hoje são feitos na Sala Lilás. É um atendimento de escuta livre, humanizada, a gente tem tudo com um sistema de gravação, e ali a gente faz os encaminhamentos que a mulher precisa, a gente pede medida protetiva de urgência. Aquelas mulheres que estão numa situação de violência repetitiva, né, que às vezes precisa comunicar um descumprimento, a gente precisa pedir com urgência a decretação da prisão preventiva, que em muitos casos é a única medida que de fato coloca a mulher naquele momento numa situação de proteção. Essas mulheres são as que a gente mais tem contato com elas, né? Inclusive a gente faz busca ativa dentro do nosso protocolo, tem essa previsão. Tanto na audiência de custódia, né, a gente faz a busca ativa dessa mulher antecipadamente, quanto nas audiências de instrução e julgamento, né? Às vezes a mulher relata que ainda está numa situação de violência repetitiva, ou que ela tem alguma outra situação que ela precisa de orientação, que ela, né, a gente já encaminha para a Sala Lilás, para a gente continuar tendo esse contato com a mulher, né? As promotorias de violência doméstica, elas se estruturam num contexto em que não é muito comum ainda no Ministério Público Nacional o Ministério Público fazer diretamente o atendimento de vítimas, de um modo geral, né? E o Ministério Público de Rondônia, desde o início da estruturação dos serviços, da lei, traz isso por primícia, né? Porque a gente precisou se mobilizar para suprir uma lacuna de atendimento que na época existia em razão de uma greve da Polícia Civil. O judiciário não atendia diretamente as mulheres naquela época ainda, hoje, né, tem aplicativo, tem site, a mulher vai lá, pede a medida, enfim, mas na época não tinha atendimento nem de balcão para pedido de medida protetiva de urgência. Então elas iam na delegacia, a delegacia em greve. E aí ficou só o Ministério Público, e a gente teve que se estruturar. E aí forçou o MP a se estruturar, a gente precisou criar um ambiente mais reservado, mais humanizado. Então foi no contexto que surgiu, né, a Sala Lilás. E hoje esse serviço já tem uma ampliação, o Procurador-Geral de Justiça esse ano ampliou, né, contratou mais servidores, porque os nossos números, sabe, Rosimar, desde o início da Sala Lilás,
eles, ano a ano, eles só aumentam. Que pena. Lamentavelmente. Para você ter uma ideia, 2021 foram 465 atendimentos. 2022, 555. 2023, 834. E no primeiro trimestre desse ano, a gente já tinha feito mais de 300 atendimentos. Nossa, vocês atribuem isso à informação ou aumento de número de casos mesmo? A gente não tem como fazer uma Saber afirmação isso, né? referente a isso. Mas uma coisa é fato, isso eu posso te garantir. Hoje, nós estamos muito mais próximos das mulheres que estão na luta de enfrentar e superar, principalmente aquelas violências que são muito repetitivas. Porque toda violência contra a mulher, eu acredito que não seja única e isolada. Ela tem um processo de repetição, né? Mas algumas, mesmo depois que a mulher denuncia, pede medida e tal, enfrentam um desafio maior nesse processo de repetição, né? Então, a gente elege essas que estão numa situação de vulnerabilidade maior, ou, é importante destacar, às vezes a mulher, ela precisa enfrentar uma violência que é praticada por um agente público, um agente da segurança pública, e ela não tem confiança de procurar as portas iniciais, né, da rede, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, às vezes, ela só tem realmente o Ministério Público, né? Eu acho que o acesso aos serviços, eles precisam não só de protocolos, né? Acho que os protocolos, eles são importantes para viabilizar a capacidade de resposta das instituições, né? Mas é importante que os serviços eles tenham, de fato, profissionais, né, capacitados, profissionais qualificados, profissionais com, dentro dessa perspectiva mesmo intersetorializada, multidisciplinar, interdisciplinar. Então, é preciso que esses serviços eles venham com esses, né, Com essas essas conexões metodológicas de capilaridade, né, interdisciplinar, multidisciplinar, para poder dar conta da resposta e dar resposta efetiva para essa vítima, seja criança, adolescente, seja mulher. Então, isso é uma coisa. Agora, o que eu acho que nos falta na questão do acesso é, de fato, a gente disponibilizar o acesso. Acho que é o que falta. Mas como é que tu disponibiliza o acesso? Você só consegue disponibilizar o acesso na medida em que tu tem controle de gestão, né? Controle de gestão e auditoria de gestão. Né? O que é isso? É você medir a tua capacidade. Então, por exemplo, quanto que o CRAS atende? Quanto que falta para atender? Né? Quem é essa mulher que chega? Quem necessita ser quem é que atendido? necessita ser atendido? Né? Se eu não tiver esse controle de auditagem do serviço, a gente não consegue avançar. Então, é preciso medir esse serviço. Aí tu vai para o CREAS do mesmo jeito. A gente não consegue medir. E aí alguém me falou que assistiu uma entrevista minha, que eu falei da Casa da Mulher Brasileira, e que eu fiquei fazendo, uma pessoa falou bem, né, que eu fui extremamente descrédita, né, da questão da Casa da Mulher, porque desacreditada, nem fui crítica, né, a pessoa usou que eu fui debochada e tal. Eu falei, mas para mim a Casa da Mulher Brasileira é um deboche aqui em Rondônia, para mim eu vou dizer de novo, né, porque assim, nós precisamos, para a gente conseguir estruturar serviço, a gente precisa medir esse serviço, medir a capacidade desse serviço. Não vai ser a gente colocando tudo dentro de um pacote só e vai resolver o problema, sabe? Então, assim, primeiro, qual é a nossa demanda de atenção a esse serviço? Qual é a nossa capacidade de atender? Como é que eu vou falar de intersetorialidade, né, de multidisciplinar, de ações metodológicas multidisciplinar, se eu não meço isso? Agora há pouco a doutora Tônia falou que, infelizmente, o nosso índice ele não baixa, a gente não consegue baixar, só cresce. Por que está crescendo? A gente não está medindo qual é a nossa capacidade de serviço, cara. E se a gente não mede, isso significa que a gente não está fazendo a gestão de qualidade dos serviços. Não está fazendo gestão de qualidade de serviço. Né? Então, a minha revolta, eu não sou contra a Casa da Mulher Brasileira, eu sou contra a falácia da casa. Eu sou contra, porque quando eu falei da Casa da Mulher Brasileira, eu questionei o seguinte:
eu quero saber quem é que está organizando a gestão da casa. Porque se a casa vai ser construída daqui em 2027, mas como é que está essa estrutura, essa organização estrutural desse serviço dentro da casa? Quem vai fazer isso? Tu tem que ter uma equipe para fazer isso. Porque eu estou dizendo que eu vou trazer delegacia, justiça, cartório, IML, todo mundo está aí. Então quer dizer que eu vou pegar um galpão, dividir os compartimentos e colocar cada serviço? É assim que é a Casa da Mulher Brasileira? Não é isso, gente. A Casa da Mulher Brasileira é muito mais do que isso. A Casa da Mulher Brasileira é uma ferramenta para que o Estado, de fato, consiga fazer uma gestão de qualidade, com medidas, com auditagem desse serviço, né, com capacidade de resposta desse serviço. Se não for assim, vai ser mais uma casa, gente. Vai ser mais um serviço e que a gente não vai ter resposta. Porque, assim, se eu não mestro isso, quando e como eu vou identificar por que eu estou tendo estrangulamento no crescimento desse índice? Tem alguma coisa errada. E aí, vocês poderiam dizer assim, qualquer psicólogo, até Freud poderia dizer assim, não, nós temos um alto índice de violência praticada contra mulheres e de feminicídio porque os homens estão doentes. A gente podia dizer isso, não é? E para essa doença não tem cura. Que tu vai trazer para essa doença? Tu vai trazer para ela, qualificar ela com o avanço da droga, o avanço do alcoolismo, o desemprego, não sei o quê. Todas as mazelas sociais tu vai pegar e colocar nesse homem. Esse homem vai estar adoecido. Oh, toda a sociedade está doente, então. Né? Porque todo mundo tem problemas. Né? Então, não é essa a resposta. Não é essa. Não tem esse negócio de assim, olha, Freud explica. Freud não explica não, amiga. Não explica. Sabe por quê? Porque isso é real. É real. Existe uma realidade presente, pertinente no nosso cotidiano, que é a matança, a violência e os abusos contra essas mulheres. Então, temos que estudar mais. Eu penso que a ideia do observatório é justamente para isso, para que a gente entenda melhor esse fenômeno e venha estudar. O MP de São Paulo fez, falando rapidamente disso, né, fez um estudo de todos os casos de feminicídio que foram denunciados durante o período de 1 ano. E o que se identificou lá? Um número elevadíssimo de mulheres que foram vítimas de feminicídios consumados ou tentados que nunca tinham denunciado o sistema de proteção, né? Então, acho que é importante o observatório, ele traz esse divisor de águas na nossa estruturação de serviços e de intervenção, né, para dizer onde é que estão essas mulheres, em que contexto, será que essas informações estão chegando até elas, né? Hoje, por exemplo, quando sai lá uma medida protetiva de urgência, né? Fala, olha, se tiver isso e tal, aciona o 190, entre em contato com o juizado, fala com o Ministério Público, no núcleo da Defensoria Pública e tal. Tem todas as instituições estão acessíveis hoje por WhatsApp, e eu reforço a qualquer horário, tá? Porque se tiver necessidade de um atendimento de emergência, né, de urgência, aliás, o que acontece? Tem plantão, todas as instituições são obrigadas a ter plantão. Aí tu vai na ponta. E as mulheres, elas não conhecem, elas não... Aí tu vai na ponta, tu vai no CRAS, tu não tem carro, tu não tem motorista, tu não tem água, tu não tem técnico, tu não tem, cara. Sabe? Quantos anos faz que a gente não vê uma formação qualitativa dos CRAS, dos profissionais dos CRAS? Quem é que sabe aqui me dizer quantos CRAS tem no estado, no município ou no estado? Quantos profissionais desses CRAS são de fato de carreira? Sim. Né? Quantos profissionais tem nos CRES? Aonde é que estão? Qual é o estudo que se tem da viabilidade e territorialidade desses CRES no município? Quantas mulheres indígenas e trabalhadoras rurais foram atendidas? Cadê isso? A gente não tem isso. Nós não temos o portal de transparência da prefeitura sequer demonstra isso, cara. E isso, sabe o que é? Isso é falta de controle social, infelizmente. Falta dos órgãos, né? Dos órgãos cobrarem essa prática de mais transparência, de transparência de gestão, né? Porque senão a gente vai continuar com esse índice crescendo, sem que a gente consiga de fato desatar esses nós que estão aí, estão há muitos anos, né, Tânia? Não são de agora. E o que né? o tempo passa rápido, porque
São duas. Eu nem falei do observatório, né? Não, Feminicídio. mas nós já tivemos Eu um venho- episódio só de observatório. Eu venho aqui só falar do observatório. O que cada uma de feminicídio. vocês aqui, já numa palavra final, diria para meninas e mulheres aqui no mundo? Ou uma palavra para ecoar essa voz de vocês para essas meninas e mulheres? Eu diria que a informação é libertadora, né? Eu acho que hoje a informação ela está chegando um alcance maior, uma velocidade maior. Todas as meninas que estão inseridas na rede educacional pública ou privada hoje têm acesso a celular e à internet, né? O nosso grande desafio é não perceber e naturalizar condutas que são ofensivas e violentas contra as mulheres. E isso começa desde muito cedo, nos relacionamentos iniciais, né? Isso é naturalizado, isso é tolerado de uma forma que não deveria ser. Então, a minha palavra final é, antes, né, de qualquer menina, qualquer jovem, eu falo aqui para esse público, para essa faixa etária, iniciar a vida amorosa, a vida, né, relacional, romântica, que ela se informe, que ela busque saber bem, assim, quem ela é, quais são os sonhos que ela tem, né? Como que ela se posiciona, como que ela se movimenta no mundo, e que ela não abra mão disso por absolutamente nada e ninguém. Né? Porque quem não sabe o que quer, quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer coisa. De várias Alice, né? Então, pois é. E aí é onde começam aqueles traços iniciais de abusividade, de controle, e a menina acha que aquilo é amor, que aquilo é bonito, e não é. Né? Qualquer videozinho que você procura no YouTube que fale sobre relacionamentos abusivos já vai mostrar que aquilo é nocivo. Que aquilo não é saudável nem para menino, nem para menina, nem para gênero nenhum. Então, assim, que as meninas, de um modo geral, as mulheres, elas não se conformem, elas não se sujeitem à sobrevivência. Né? Que elas sonhem alto e batalhem para viver uma vida livre, plena, e se preciso for, né, que daí eu acho que já transcende de luta para que todas alcancem esse estágio, né? Porque acho que é sobre isso, né? Sobre toda e qualquer menina e mulher ter realmente uma vida livre, digna, justa, sem qualquer forma de ofensa ou violência. Porque o que a gente ainda observa muito é a sobrevivência, né? E, na verdade, todo ser humano tem o direito de viver de forma livre, abundante, plena. Acho que deixaria isso. Acho que talvez o recado é que o conhecimento liberta mesmo. Mas às vezes ele também te atrofia quando você não consegue transformar esse conhecimento em algo que a gente chama de projeto de vida, né? É preciso que a gente consiga compreender quem somos, se movimentar nesse universo e sabendo o que a gente quer, né? Porque e esse saber o que a gente quer requer um exercício de pensar, né? De sonhar, né? De amar, né? Sobretudo pensar que o amor ele não pode ser de forma alguma subjugado, ultrajado, oprimido. Né? O amor no fundo, o amor é algo que a gente tem que trazer como perspectiva de vida, né? De geração, né? De ação. Então, assim, o amor ele não é o meu coração, o tempo todo o meu coração para o outro, mas é o meu coração com o outro, né? Com o outro. Perfeito. E aí eu acho que uma frase que tem carregado para nós muito, que tem trazido para nós essa coisa é que a violência não pode nos represar. Se a violência não nos represa, né, então que a liberdade nos seja colocada à disposição o tempo todo, né? Então liberdade, fraternidade, né?
que vai fazer com que esse mundo mude, né? A gente pensar na gente como mundo e não pensar eu como eu, né? Eu tenho que pensar eu como indivíduo na medida em que o meu singular, em que eu respeito a minha singularidade, né? A minha identidade. Mas eu preciso pensar que esse singular ele vai ser construído com o coletivo. Por isso eu não posso pensar que o mundo tem que ser só meu, o mundo tem que ser nosso, né? E que viver sem violência é um direito de todas as mulheres e de todas as meninas. Então, esse amar, ele precisa ser muito mais do que o amarelo, né? Ele precisa ser de várias cores, né? O amor precisa, de fato, caminhar no caminho da paz, né? De pensar essa paz. E superpassando pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento. Sim, né? com certeza. De não se deixar, né? De não se permitir que alguém te tome essa tua liberdade. Não pode deixar. Palavras mais lindas que vão fazer ecoar aqui, quebrar esse silêncio, né? Contra o silêncio. Muito, muito, muito obrigada mesmo por vocês dois terem vindo aqui fazer. Nós é que agradecemos. Obrigada. Esse programa é muito bom, realmente, muito legal. Voz do Silêncio. Vozes contra o Silêncio, muito legal. Parabéns. Vamos cada vez mais tirar as mulheres do silêncio. Sim. Da voz. O objetivo é fazer com essa voz, difundir esses valores de autoconhecimento, de tolerância, de consentimento que a gente não tem. Então, eu gosto, sabe? Eu sei que você já tinha encerrado, mas assim, 30 segundos. Eu gosto dessa força feminina que movimenta outras mulheres, né? A se perceberem e a terem o compromisso, né? De construir um novo caminho. Porque eu escuto mulheres em situação de violência há muitos anos, são muitas histórias, né? E o que a gente aprende? A mulher só sai de onde ela está quando ela quer. Você pode promover toda e qualquer intervenção, a melhor do mundo. Se ela não se comprometer com esse processo, ela não vai sair de lá. Bom, obrigada. Mais um episódio concluído com muito louvor, com muito amor. Obrigada. Eu que agradeço.